passo ao secretário para a leitura do versículo bíblico. João capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Não, jamais. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025. Concede a fala, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Estrela do Mar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, alguns acontecimentos atravessam a rotina e nos lembram com força porque o serviço público existe. Não é sobre burocracia e nem sobre papéis. É sobre pessoas, sobre vidas, sobre aquilo que não tem preço e não admite a segunda chance. Eu gostaria que deixasse passando o vídeo, esse vídeo que marcou toda a nossa cidade no dia 10 de novembro. Na primeira companhia do 6º Batalhão, a Serra viveu um desses momentos raros. Um bebê, o pequeno Ailon Miguel, de apenas 37 dias, chegou desacordado e sem respirar. Uma mãe e uma tia desesperada, carregando nos braços o medo de perder tudo. Lembrando que o pequeno Ailon mora em Solar de Anchieta, na rua Rio Grande do Norte. E foi ali, naquele instante, que separador da esperança, que a Polícia Militar mostrou o que significa estar pronta. O soldado Menezes, com o apoio do 3º Sargento Azevedo, agiu com firmeza, precisão e humanidade. Realizou uma manobra que devolveu o ar, o choro e a vida. Salvou não só uma criança, salvou o mundo inteiro daquela família. Ao lado deles, o 2º Sargento Walter, o cabo Cleidson Marques e o soldado Mil Bratz garantiram a resposta rápida e coordenada que fez toda a diferença. Uma equipe alinhada, preparada e comprometida até o último detalhe. E esse preparo tem nome e tem comando. Aqui no plenário está o nosso tenente, aqui no plenário está o nosso capitão da nossa primeira companhia, capitão Amorim, que também é liderado pelo tenente-coronel Maurício, que também já liderou essa companhia. Senhoras e senhores, este voto registra mais do que o atendimento bem-sucedido. Ele registra um exemplo, Cabo Marques, um gesto que a honra
A farda, que a honra farda, dignifica a corporação e reafirma para toda a nossa cidade que proteger vidas é sempre e será o maior ato do serviço público. A vida do pequeno Ailo continua, porque esses militares estavam no lugar certo, na hora certa, e fizeram exatamente o que precisava ser feito. Esse reconhecimento é merecido e é profundo. Meu muito obrigado e que Deus abençoe. E lá em José de Anchieta, esse vereador, nobre vereadora Rafaela, sempre defende a 1ª Companhia do 6º Batalhão. Muitas das vezes, enquanto líder comunitário, eu era advertido pelos moradores que registravam. Eu fui até a companhia, achando que a companhia tinha que dar de pronto um retorno ali, né? A tropa tinha que estar de pronto para atender a ocorrência, mas a gente sabe que o normal é ligar no 190. E eu sempre disse, é melhor a companhia no nosso bairro do que em outro bairro. Defendemos a permanência da companhia em José de Anchieta. Melhor do que prender, me arrisco a dizer, é salvar vidas. E vocês salvaram vidas. Meus parabéns e que Deus abençoe e receba um abraço, não só da Grande Anchieta, mas de toda a cidade da Serra. Deus abençoe a todos. Concede a palavra, presidente. Cabo Rodrigues primeiro. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues. Boa tarde a todos, nobre presidente, colegas parlamentares, aos moradores da Serra que nos assistem via rede social. É uma honra muito grande, juntamente com meu amigo vereador Rafael Estrela do Mar, ser proponente dessa homenagem aos nobres guerreiros da Polícia Militar. Uma das grandes satisfações e orgulhos da minha vida é carregar juntamente comigo o DNA dessa honrosa instituição. E aqui eu parabenizo ao vereador Rafael por ser um defensor da polícia dentro dessa casa. Na data do fato, como já foi relatado, uma mãe chega desesperada com a criança desacordada no colo e encontra uma equipe preparada, profissionais que estavam ali preparados para prestar o socorro, que foi prestado de forma excelente, dando o resultado necessário, trazendo aquela criança que estava desacordada, trazendo aquela criança à vida. Aquela mãe desesperada com aquela criança no colo, sem saber o que fazer, correndo pelas ruas do bairro, como a criança com o filho no colo prestes a morrer, viu ali na base da Polícia Militar um refúgio, viu na Polícia Militar um porto seguro, e foi isso que ela encontrou. Fiz um vídeo recentemente dizendo que ocorrências assim, a Polícia Militar faz diariamente nos 4 cantos do Estado, mesmo que a mídia não venha dar o devido valor a esse tipo de ocorrência. Dentro da nossa possibilidade, da nossa capacidade, a gente vem aqui homenagear esses valentes, esses guerreiros, representado pelo nosso comandante, capitão Amorim, da 1ª Companhia. Eu quero aqui parabenizar a cada um dos senhores. É esse o resultado que a Polícia Militar, que o Estado espera, que nós moradores da Serra esperamos da Polícia Militar, esse trabalho bem prestado, um trabalho de resultado. Eu me atrevo a dizer que a Polícia Militar é o principal órgão de segurança pública em relação a resultados positivos do Estado do Espírito Santo. Essa honrosa instituição, enquanto eu estiver aqui, serei um defensor da Polícia Militar. Parabéns a todos os senhores, que Deus abençoe a vida de cada um dos senhores. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Primeiramente, boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Quero aqui também parabenizar essa tropa. Tropa essa que a sociedade, de um modo geral, não permite falhas. Que são humanos, mas numa hora como essa, poucos se falam. Então, quero aqui pedir ao Senhor para que possa guardá-los, que vocês possam dar continuidade a esse trabalho brilhante que vocês fazem. Mas aqui eu quero também clamar às nossas autoridades que deem também atenção à Polícia Militar. Nós temos hoje muitos policiais que estão doentes.
e poucos têm o amparo do Estado como deveriam ter. A Polícia Militar ela não precisa tão somente de placas de homenagem, ela precisa de atenção real. E isso o Estado tem sido negligente. Isso o Estado tem sido omisso. E seria de grande importância o Estado ombrear com essa tropa e dar a ela realmente aquilo que ela merece. Além de valorização profissional, né? Aquilo que vocês realmente entraram na tropa para fazer e fazem com zelo, mas o Estado tem sido falho no seu papel. Dando continuidade aqui, presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em prol do senhor Wilson Souza da Silva, um grande amigo, um irmão ali de Jacaraípe, que infelizmente no dia 16 nos deixou, e hoje nós tivemos que sepultar o senhor Wilson. O senhor Wilson era um nobre guerreiro, um motorista de transporte público, que atendia as nossas igrejas quando a gente precisava, e que hoje nós tivemos que despedir do senhor Wilson. O senhor Wilson foi o senhor que eu mostrei aqui, que estava lutando contra um câncer e que, de forma covarde, a Secretaria Estadual de Saúde deu alta hospitalar para o seu Wilson morrer em casa, morrer abandonado, não pela família, mas pelo Estado. O mesmo Estado que tem sido omisso, e muitas das vezes, para com a nossa segurança, tem sido omisso com a saúde pública. O seu Wilson, nós lutamos para que ele não viesse para casa, lutamos para que ele não fosse jogado num hospital que antigamente era tido como hospital de louco, que segundo eles foram adaptados apenas para as pessoas que já não tinham mais solução, mas infelizmente para lá ele foi levado e foi levado para morrer. E eu volto a dizer, enquanto aqui eu estiver, eu vou lutar em prol das pessoas, em prol dos humanos direitos, mesmo como membro da Comissão de Direitos Humanos. E aqui, mais uma vez, eu quero desejar a essa família do seu Wilson, que Deus possa confortar o coração de cada um, os amigos que ele deixou, o exemplo que ele deixou como pai, como amigo, como vizinho, como membro, como servo do Senhor. E que Deus nos abençoe. E mais uma vez, tropa, parabéns, que Deus possa continuar guardando vocês como Ele guarda a todos nós. Concede Concede a a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Quero desejar boa tarde em nome de Vossa Excelência, cumprimentar a todos nessa casa e cumprimentar aqui os companheiros da Polícia Militar, que eu assisti esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Eu gostaria que a mídia tivesse dado até mais publicidade a esse vídeo. Eu acho que eu vi uma reportagem só, porque quando a polícia acaba, no momento ali de uma ocorrência, talvez tendo que tomar uma ação em que, para a população, aquela ação não é bem vista, todo mundo noticia. Sai no Fantástico, sai em todas as reportagens. Agora, quando heróis como os senhores salvam a vida de um bebê que não tem preço, se você perguntar para aquela família qual o preço da ação dos senhores, não tem preço o que os senhores fizeram. Aí não divulgam tanto. Então, eu gostaria de parabenizar, eu conheço pessoalmente que o Cabo Marques, que é um companheiro, constantemente estamos nos topando na rua, no patrulhamento, e dizer que parabéns novamente. Se qualquer um dos senhores ali, por algum motivo, não estivessem trabalhando, talvez a vida daquele bebê teria sido perdida. Mas Deus é tão justo, tão honrado, que naquele dia, naquele momento, os senhores estavam lá, talvez com algum problema familiar, passando por alguma situação difícil em casa, talvez com alguma situação com o batalhão, com a Polícia Militar, mas vocês não deixaram de cumprir o papel dos senhores. É isso que a sociedade espera, e eu me sinto muito orgulhoso por ser co-irmão, trabalhando na Guarda Municipal, estar constantemente com os senhores na rua, defendendo a população. Parabéns, senhores. Concede a palavra, presidente. Eu também gostaria de registrar os meus cumprimentos e dizer a importância do trabalho da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dos bombeiros. Sempre a gente vê vídeo, parece que é fácil, né? Quando a gente está vendo o vídeo ali, que o bebê chora e volta, parece que é fácil. Mas eu já vi criança engasgada, graças a Deus tinha um médico no local e não é bonito, não. A gente fica desestabilizado, assim, no sentido de pedindo a Deus, né? A gente faz a manobra, mas é a fé, a confiança em Deus que nos faz ter certeza
que aquele nosso trabalho vai ter um fruto positivo e aquela criança vai respirar. Então, fica meu registro de parabéns. Eu sei que vocês fazem um juramento, assim como todos nós que formamos num curso, às vezes a gente faz um juramento para defender a ordem, provavelmente a segurança, mas o defender a vida é o mais importante sempre. E eu faço coro à fala do Rafael, que disse o seguinte, que eu tenho plena convicção que é mais importante salvar a vida do que prender um bandido. Porque a prisão ela pode ser prorrogada, mas a vida não. É ali e é na hora. E fica assim, nossa gratidão enquanto vereador da Serra, a gente fala em nome de milhares de pessoas, a toda a instituição Polícia Militar e a vocês que estão na rua e estão na ponta, pelo trabalho que vocês fazem, de socorrer as pessoas no momento que elas mais precisam, normalmente são os primeiros a chegar, e quando o momento é esse que envolve a vida, a gente fica assim, muito grato mesmo pela família, pela criança, pela esperança que a gente passa a ter nos profissionais que estão hoje lá na ponta, salvando a nossa população. Então, parabéns. E com a palavra o vereador professor Renato. Boa tarde a todos, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, nobres vereadoras. Eu gostaria de iniciar aqui a fala nessa tarde de hoje, parabenizando os policiais da 1ª Companhia, do 6º Batalhão, por esse trabalho maravilhoso, né? Salvar uma vida, imagine para essa família o quanto isso custa, não tem valor, né? Então, assim, parabéns a vocês. Eu faço uma sugestão a essa casa, nobre presidente em exercício, nobre vereadora Rafaela, eu faço uma sugestão, passe depois, se possível, ao nosso presidente em exercício, William Miranda, para que possamos oficiar o 6º Batalhão, o grande feito desses policiais, oficiados através de um ofício, mesmo através de um documento desta casa, parabenizando nominalmente a cada um desses policiais por esse trabalho, por essa ação tão importante, até para que entre na ficha de cada um desses policiais, porque palavras de agradecimento são muito importantes, mas ações de reconhecimento documentadas através dessa Casa de Leis é muito mais importante, porque mostra o reconhecimento não só dessa casa, mas de toda a população da nossa cidade, pelo belo trabalho realizado por esses policiais que estão aqui presentes. Então, ficam os meus parabéns, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que no ofício de vocês possam sempre retornar em segurança para suas casas, porque eu sei que além de se doarem para as famílias da nossa cidade, vocês também têm família, e as famílias de vocês esperam sempre que vocês retornem em segurança para suas casas. Então, meus parabéns. Eu quero também, assim como o nobre vereador CIA já solicitou, mas eu quero também solicitar um minuto de silêncio para o falecimento da Nilda Maria da Conceição Torres, do bairro Barcelona, que faleceu. É uma moradora antiga da comunidade, muito querida, sogra de um grande amigo meu, o Emerson, está ali, né, a nota de pesar, é uma moradora do bairro Barcelona. Então, quero pedir que Deus conforte o coração de todos os familiares da Nilda Maria da Conceição Torres, para que nesse momento de perda, tamanho de perda, Papai do Céu possa confortar o coração e dar força para suportar um momento tão doloroso como esse. E quero finalizar a minha fala, nobre presidente, agradecendo e parabenizando ao secretário de Serviços, Enivaldo Dias. Temos falado constantemente nessa casa pelo brilhante trabalho, elogiado o brilhante trabalho realizado pelo secretário de Serviço, Enivaldo Dias, que já está há cerca de 3 anos, aproximadamente, à frente da Secretaria de Serviço, atendendo a todas as comunidades, e estendo também o parabéns a todos os servidores da Secretaria de Serviços, a todos os funcionários das terceirizadas, as empresas prestadoras de serviço, que têm a responsabilidade de deixar limpa a nossa cidade, de deixar a nossa cidade mais bonita, mais bem cuidada, e, em especial, volto a parabenizar aqui o secretário Enivaldo Dias, que não tem medido esforços para deixar a nossa cidade mais bem cuidada, não tem medido esforço para atender as solicitações
dos 23 vereadores aqui presentes e dos líderes comunitários dos quase 180 bairros da nossa cidade. Então, parabéns, Enivaldo. Muito obrigado por sempre nos atender com muita responsabilidade, com muito compromisso. Muito obrigado e Deus abençoe a nossa sessão. Registro o pedido do professor Renato do ofício. Vou repassar isso ao presidente. E concordo plenamente que tem que ir para a ficha funcional, porque a gente já sabe a deficiência de estrutura e dificuldade de trabalho que as autoridades públicas da segurança pública atravessam, e isso é importante para a ficha funcional de todos vocês. Com a palavra, o vereador Jefinho, de Balneário. Primeiro, quero cumprimentar todos, vereadores, vereadoras, todo o nosso público aqui da galeria presente, também o que nos assiste através das redes sociais. E hoje quero dar aqui meus parabéns, as honras a todo o pessoal da Polícia Militar, que teve aí, salvou a vida dessa criança. Mas vale a pena lembrar que isso foi uma situação, né, que eles fizeram ali, salvaram a vida da criança, mas a todo momento nas ruas da nossa cidade, esses cidadãos aí da Polícia Militar têm salvado a vida da população em geral. Porque se não fosse eles, eu não sei o que seria de nós com a criminalidade tão grande na nossa cidade. Então, eu tenho certeza que vocês salvam nossas vidas a todo momento. Talvez a pessoa nem percebe que o bandido estava indo para tirar uma vida, e vocês conseguem interceptar essa pessoa, conseguem ali evitar que ela cometa ali mais um homicídio, que rouba alguém, que tira a vida de alguém. Então, a todo momento, eu tenho certeza que vocês estão salvando vidas na nossa cidade da Serra, reconhecendo aqui o trabalho que vocês têm feito pela nossa cidade. E aí eu quero parabenizar, né, o coronel Maurício, né, também, que tem trabalhado junto aí. Sabemos que está enfrentando um desafio muito grande, que é a segurança pública da nossa cidade, né, do município da Serra. Também o governador Renato Casagrande, também, que tem tentado encontrar os caminhos, tem procurado fazer o seu melhor com a segurança. E aí nós confiamos no trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês deixam a família de vocês em casa, estando nas ruas, sabendo que a gente nem sabe se vai retornar para sua casa. Mas, assim, quero parabenizar vocês pelo carinho, pelo amor que vocês têm pelas pessoas e pelo trabalho de vocês na nossa cidade. Meus parabéns e que Deus abençoe. Outra coisa, queria dizer que estive no gabinete do prefeito, nós conversamos, batendo um papo com ele, e na sexta-feira ele me ligou e marcou e nós fizemos um mutirão em Balneário de Carapebus. Um mutirão importante, o verão está chegando, Natal chegando, fim de ano está chegando, e a gente passar com a comunidade limpa, organizada, é muito importante para todos nós. E dizer que a população tem um grande parcelamento agora, nesse momento onde nós estamos dando uma geral agora, que nos ajude a manter limpo, que mantenha conservado, né? A gente sabe que não vai conseguir manter o ano todo, mas pelo menos até passar a virada de ano, que mantenha a nossa comunidade limpa, bonita, porque é muito feio passar a virada de ano com muito entulho, com muito mato, e como não vai ter o mato, pode ter entulho, se o cidadão colocar na rua. E aí a gente pede à comunidade de Balneário de Carapebus que não suje. E também da Serra toda, onde o prefeito está limpando nesses dias aí, que não suje sua comunidade, que não suje o seu bairro, para que não venha passar o Natal e o Ano Novo no meio de entulho e no meio de mato. Então, fica aí o meu apelo, a pedindo à população da nossa cidade, e dizer que estamos juntos, vamos continuar trabalhando juntos para uma Serra cada vez melhor, porque eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Um ano desafiador, um ano difícil, principalmente para esta casa, mas a gente está encontrando os caminhos para poder seguir em frente, para poder aí estar junto com a população cada vez mais perto para fazer o melhor pela cidade. Muito obrigado a todos. Concede a palavra, presidente. Só um segundo. Gostaria de convidar todos vocês que estão aqui, também quem está nos ouvindo pelos canais oficiais da Câmara. Hoje haverá uma ordem de serviço de revitalização da Praça e Campo de Maringá, hoje às 18h30, e a Prefeitura nos convida para essa ordem de serviço, então todos os moradores da Serra estão convidados. Mais uma obra que está sendo iniciada, e dessa vez aqui na Serra, no bairro Maringá. Todos estão convidados, o convite da Prefeitura Municipal da Serra. Com a palavra, vereador Cabo Rodrigues.
Boa tarde novamente. Primeiramente, eu quero aqui me solidarizar com o nosso prefeito Everson Meirelles, que o filho recém-nascido está na UTIM. Eu quero aqui, prefeito, desejar aí uma energia positiva, que Deus abençoe o senhor, sua família, que essa criança possa sair da UTIM com saúde e voltar para os braços da família. Então, receba aí, prefeito, as minhas solidariedades. Eu quero aqui também, presidente, ressaltar o fato que ocorreu ali em Planície da Serra. O problema de Planície da Serra é um problema já antigo, um problema já conhecido. Nas gestões anteriores ao Dr. Sérgio Vidigal, Planície da Serra recebeu um asfalto de qualidade muito ruim, que parece o Sorrisal. Não há tapa-buraco que resolva o problema de Solar do Porto e Planície da Serra. Os moradores, vereador Jefim, os moradores daquela localidade estão sofrendo. E a gente não pode aqui nessa casa fingir que nada está acontecendo. Cabe a nós proporcionar ao povo a voz que o povo não tem. A voz do povo dentro do bairro não é ouvida. Cabe a nós, como representante, externar esse sofrimento, externar essa indignação. Então, morador de Solar do Porto, morador de Planície da Serra, saiba que eu estou aqui para representá-los e farei o que tiver ao meu alcance. Quer reivindicar, quer dialogar, quer ir no prefeito e no secretário, quantas vezes for necessário, para que esse problema, de forma definitiva, seja solucionado. Conte com este vereador. Para finalizar, presidente, acabamos de fazer uma solenidade muito justa e muito importante em relação à tropa da Polícia Militar. Porém, você, praça da Polícia Militar, está orando pouco, porque não tem cabimento o militar se aposentar, e eu me refiro aqui ao supervisor subtenente Erivaldo, não tem cabimento o supervisor aposentar e voltar para a ativa para infernizar a vida do polícia, como tem acontecido. Tem faltado diálogo, tem levado o regulamento a ferro e fogo. E o regulamento da Polícia Militar é um regulamento com vários artigos, é um regulamento muito complexo. Se o superior hierárquico quiser usar isso de forma covarde para punir, não vai faltar oportunidade para punir. Então, militares como esses, que acabaram de ser homenageados aqui, às vezes por estar no sol quente, sem cobertura, às vezes, vereador, o coturno está sujo, tem comunicado aos policiais que isso vira um procedimento administrativo interno. Só um minuto, presidente. Isso vira um procedimento onde o policial vai ter que responder, desestimulando quem trabalha, pegando policiais com vasta ficha de elogios funcionais e comunicando por pouca coisa, fazendo que a tropa do 6º Batalhão venha ficar desestimulada, e nós aqui não iremos aceitar isso. Como presidente da Comissão de Segurança, eu venho aqui falar que nós iremos buscar as autoridades competentes, o Ministério Público, para ver se tem havido excesso por parte desse supervisor. Para ver se tem havido excesso. Nós não toleraremos aqui na área do 6º Batalhão esse tipo de perseguição aos nossos policiais. Obrigado, presidente. Cadê Paulinho? Com a palavra, vereador Paulinho Churrasquinho. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o público que nos acompanha na galeria, a todos que nos acompanham na rede social e os funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, nessa segunda-feira estive na Unidade Básica de Saúde Planalto Serrano, Bloco A, realizando uma visita técnica após o incêndio que aconteceu no local. Reitero, a situação foi rapidamente controlada com a atuação do Corpo de Bombeiros e que a unidade retomará seu funcionamento normal já a partir de amanhã. Solicitei à Secretaria de Saúde informações detalhadas sobre o ocorrido, especialmente quanto às condições da estrutura elétrica da unidade e a capacidade energética instalada a fim de garantir a segurança dos profissionais e usuários.
Senhor presidente, nessa segunda-feira recebi a notícia da morte de mais um animal silvestre no contorno do Mestre Álvaro. Tive também a oportunidade de ler a matéria publicada pela jornalista Ana Paula, que trata com seriedade e responsabilidade esse tema tão urgente. Trago novamente esse plenário o registro da necessidade imediata de implantação de medidas físicas ao longo da via, com objetividade de impedir a passagem desses animais pela pista, as passagens de fauna, por isso, se só, não tem se mostrado suficiente para evitar novos acidentes. Nosso gabinete segue cobrando de maneira firme e contínua resposta da ECO 101 sobre a adoção urgente de ações necessárias para garantir a segurança viária e a proteção da fauna local. Se não obtivermos retorno, iremos até a NTT em busca de providência. Além da mortalidade dos animais, as vidas dos condutores estão em risco. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, gostaria de me pronunciar sobre as obras de contenção de erosão na Curva da Baleia, realizadas pelo UDR. Nosso gabinete recebeu diversos vídeos de moradores e militantes da causa ambiental, todos muito preocupados com a forma como a obra estava sendo executada, especialmente pelo local exato em que a intervenção acontecia. Um dos registros a que tive acesso foi o do morador Felipe Lacerda, que expressou sua indignação diante da execução daquela obra. Hoje recebemos as informações de que a obra foi embargada por falta de licenciamento ambiental municipal para a sua execução. Diante disso, nosso gabinete oficializou os órgãos competentes para esclarecer quais serão os próximos passos a serem tomados pelo município e pelo Estado em relação à continuidade ou readequação dessa intervenção. Então, senhor presidente, nós estamos atentos a essas questões e vamos continuar trabalhando em prol dos moradores da cidade da Serra. Muito obrigado, senhor presidente. Passo ao secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nesta sessão. Um minuto de silêncio concedido aos vereadores Antônio Carlos Ceiá e professor Renato Ribeiro. Passo ao secretário para a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Solicito a inclusão das seguintes matérias. Projeto de Lei
904/2025, de autoria do vereador Cabo Rodrigues. Institui o Dia Municipal dos Insanos Motoclube, a ser comemorado anualmente no dia 16 de fevereiro, e dá outras providências. Projeto de Lei 906/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Institui o Dia Barcelona em Cristo no município de Serra, Espírito Santo, e dá outras providências. Projeto de Lei número 917/2025, de autoria do vereador George Guanabara. Inclui no calendário oficial do município da Serra, Espírito Santo, o aniversário do bairro Colina de Laranjeiras e dá outras providências. Projeto de Lei número 967/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda. Institui a Comenda Teodorico Boa Morte no âmbito do Poder Legislativo do município da Serra. Projeto de Lei número 968/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda. Institui a Comenda Aldari Nunes no âmbito do Poder Legislativo do município da Serra. Voto de congratulação número 133/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar. Voto de congratulação e reconhecimento público aos valorosos militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, pela atuação exemplar e heróica que resultou no salvamento da vida do recém-nascido Ailon Miguel Lisboa da Rocha, 37 dias de nascido, ocorrido no dia 10 de novembro de 2025. Voto de congratulação número 134/2025, de autoria do vereador professor Rudinei. Requer voto de congratulação ao atleta, corredor de rua e atletismo André Binda Gribari, morador do município que coleciona títulos nacionais. Voto de congratulação número 135/2025, de autoria do vereador Jefinho do Balneário. Voto de congratulação a Fábio Ferreira Gomes, coordenador da Associação Projeto Garoto Bom de Bola, pelos relevantes serviços prestados, pelo apoio dedicado à equipe. Voto de pesar número 120/2025, de autoria do vereador Henrique Lima. Requer voto de pesar para Bruna Torres. Bruna era moradora do bairro Fel Rosa, falecido no dia 14 de novembro de 2025. Indicações de número 5.460 a 5.515, de autoria de diversos vereadores.
Projeto de Lei número 979/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a Lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024. Lei Orçamentária Anual do Exercício 2025, com o objetivo de suplementar o quadro de detalhamento de despesa do órgão 01000, Câmara Municipal da Serra, e do órgão 27000, Fundo e Repartição da Previdência. Requerimento de urgência especial número 25/2025, de autoria da mesa diretora. Por meio dessa, requeremos, na forma do artigo 166 do Regimento Interno, a aprovação do regime de urgência especial para o projeto de lei número 979/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual do Exercício 2025, com o objetivo de suplementar o quadro de detalhamento de despesa dos órgãos 01000, Câmara Municipal da Serra, e do órgão 27000, Fundo e Repartição da Previdência. Requerimento de urgência especial número 25/2025, em discussão. Em discussão, presidente. Discussão, vereador Rodrigo Caldeira. Obrigado, Obrigado, presidente. Eu voto contra esse requerimento, porque eu acho que é uma vergonha para essa casa, faltando pouco menos de 2 meses para acabar o recesso, para entrarmos no recesso, e pedir 4 milhões, por favor, o microfone aqui, o som, tá bom? 4 milhões de suplementação. Nós, pouco tempo atrás, chegava essa época, nós estávamos pensando, conversando com a superintendência nossa, conversando com a procuradoria, para ver se a gente ia devolver, repassar, quanto para a saúde, para a educação, para a assistência, e quanto que nós íamos dar de abono para casa, se era 1, se era 2, abono para casa. E hoje, nós temos que suplementar a casa em 4 milhões de reais. A prefeitura repassar para essa casa 4 milhões de reais. Para mim é uma vergonha isso. Estive na presidência por quase 5 anos. Todos os anos eu repassei dinheiro, recursos para a prefeitura. Todos os anos. Eu peguei essa casa também no tampão, porque caiu uma presidente e eu assumi. E aquele ano, quando eu assumi essa casa, já estava com a dívida puxada já, mas eu economizei. Economizei e ainda devolvi para a prefeitura em 2018 408 mil reais. Em 2019, eu devolvi 781 mil reais à prefeitura. Em 2020, devolvi 3 milhões 854 mil reais. Em 2021, 3 milhões 128 mil reais. E em 2022, quase 1 milhão de reais. Nunca peguei suplementação. E o recurso dessa casa, na época que, o último ano que era de 38 milhões, nós poderíamos pegar 68 milhões. Nunca pedi uma suplementação. Com muita responsabilidade, com muita ética, eu economizei. E agora, no apagar da luz, 4 milhões de reais, isso é uma vergonha para essa casa. Então tem meu voto contrário, não voto favorável. A gente tem que parabenizar o prefeito Everson Meirelles por ele ter colocado, preocupado com o que a casa está passando, colocar 4 milhões. Nós queremos agradecer o prefeito dessa cidade. Mas nós não podemos aprovar um projeto desse, que é uma vergonha por tudo que a cidade está passando. Preciso deixar claro que quando eu assumi essa cadeira aqui no dia 28 de setembro, essa casa já necessitava dessa suplementação. A gente procurou nesses 45 dias equacionar as despesas, mas mesmo assim a suplementação ela é necessária. O que eu posso dizer é que no próximo exercício, eu estando nessa cadeira,
vai procurar reduzir as despesas sem atrapalhar o funcionamento dessa casa. Então, a nossa medida hoje é de austeridade e de responsabilidade. Mas, neste momento, como repito, quando eu assumi essa casa, ela já necessitava da suplementação. E a gente precisa dessa suplementação para poder fechar o nosso ano. Discussão, presidente. Primeiro, discussão. Vossa Excelência pudesse. Discussão, vereador Jefinho de Balneário. Presidente, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, agora nesse momento. Há um ano atrás, mais ou menos, essa casa pediu a suplementação de mais 3 milhões de reais. E todo mundo viu que eu votei contra. Né? Como eu falo, eu sou da base do prefeito, estou na gestão, ajudo o prefeito, mas eu não concordo com alguns posicionamentos em relação a essa questão aqui, que é suplementação. Foram 3 milhões a mais que nós tivemos. E agora a gente volta, agora, com pouco tempo, pedindo 4 milhões. Eu estou jogando aqui um posto de saúde dentro do lixo. Estou jogando uma unidade de saúde pelo ralo, que é o que está acontecendo na nossa cidade. A gente tem que ter responsabilidade com quem está lá, precisando de uma vaga na unidade de saúde. A gente precisa ter responsabilidade com a população. Eu sei que eu não uso muitas redes sociais para ficar falando essas coisas, mas o meu posicionamento nessa casa aqui sempre tem sido nesse sentido. Do lado do povo, que mais precisa, mais carente. Eu não vou aqui porque, nesse momento, porque fizeram contas erradas, e botar o povo para pagar, não. O povo está sofrendo para pagar seu IPTU. Hoje, nós estendemos aí o prazo de IPTU para que o povo contribua e pague, para que a gente feche lá o salário do pessoal também, lá da prefeitura. E aí vem a Câmara, mais uma vez, sangrando o prefeito. Não concordo em o prefeito ter mandado esse projeto aqui para esta casa de mais 4 milhões de reais. Sou contra e vou ser contra sempre. O povo não pode pagar pela má administração desta casa. O povo não pode pagar por isso. Sou contra, vou votar contra. Entendo que o projeto do IPS veio para esta casa também. Eu seria a favor de todos os projetos que estão aqui do IPS. Mas, mediante botar junto, para tentar fazer uma forma de pegar os vereadores para votar favorável, vou votar contra. Porque não é assim que se faz. Tem que dar liberdade para cada um votar. Então, eu digo para vocês, vou votar contra e orienta a bancada do Podemos, que tem vergonha na cara, que valoriza o voto do povo, que botou vocês aqui sentados nessa cadeira. Que vote contra o regime de urgência e contra o projeto. Não tem problema não, bota a culpa num vereador aqui, ó. Pode botar a culpa em mim. Fala com o prefeito, quem tiver, que foi o Jefinho que orientou. Vocês não precisam entrar nessa bola dividida, não. Que eu sou líder da bancada, estou aqui para pensar na população junto com vocês. E, nesse momento, eu entendo que o melhor para a população nessa cidade é economizar para o cofre do prefeito esses 3 milhões de reais, para que ele faça mais uma unidade de saúde, para que ele atenda mais a população de nossa cidade. Então, fica aqui a minha fala e a minha revolta em relação a essa vergonha que está na nossa cidade e nesta casa. Tinha pedido discussão, presidente. Discussão, presidente. Discussão, vereador Agente Dias. Obrigado, presidente. Boa tarde. Ouvi atentamente aqui a fala do vereador Jefinho, do vereador Caldeira, ouvi atentamente a fala do presidente, que disse que assumiu a presidência aqui em setembro. E eu lendo o projeto aqui, presidente, vou mostrar aqui para aquela câmera, ó, é um projeto de suplementação. Para a população que está assistindo isso daqui, a Câmara Municipal da Serra está pedindo 4 milhões ao executivo, ou seja, o teu dinheiro, do teu imposto, do teu IPTU, para custear a despesa da casa. E aqui fala para garantir a atuação legislativa. Não é muito claro. É o quê? É para pagar energia, água? É para pagar salário? É isso que é para pagar? Então, nós não podemos jogar na conta do povo 4 milhões de reais, como o vereador Jefinho disse aqui, ó, daria para construir uma unidade básica de saúde, as contas que ele fez. Daria, talvez, para comprar viaturas para a Guarda Municipal? Colocar o combustível que faltou recentemente? Houve um racionamento. E eu estava fazendo um cálculo básico aqui, nós temos, aquela câmera lá, ó, nós temos 23 vereadores, vezes, cada um ganha 18 mil reais, em média, dá 414 mil.
vamos abrir mão do nosso salário de novembro e dezembro, os 23 vereadores, vezes, aqui ó, vezes 2, 828 mil. Se é para economizar, eu topo. Eu acabei de tomar uma multa de 118 mil reais, eu tenho que pagar. Mas eu topo, para economizar dinheiro do povo. Agora, não tem cabimento pedir 4 milhões no final, já acabando, a Câmara entrando em recesso, para custear aqui, garantir a atuação legislativa, mas em quê? Eu quero saber em que, o projeto não é claro. Então, presidente, com todo respeito, eu voto contra, respeito Vossa Excelência, respeito a mesa diretora, mas eu voto contra, porque entre olhar para essa casa e olhar para o povo, eu vou ficar com o povo e com meus eleitores. Vereador Gente Dias, quero dizer para Vossa Excelência que essa suplementação ela é exclusivamente para cumprir folha de pagamento. Exclusivamente. Com a palavra, vereador Leandro Ferraz. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Queria cumprimentar os nobres edis dessa augusta Casa de Leis, através do nosso presidente William Miranda, cumprimento os demais, nossa galeria, quem nos assiste pelo YouTube. Pessoal, na semana passada, nós votamos o veto do prefeito, o pessoal falou, é só R$ 1.500 por mês. R$ 1.500 por mês, que no ano dá 18 mil, durante o mandato dá basicamente uns 72 mil reais. Ok, contou com o meu voto. Dessa vez, o prefeito, mais uma vez, inteligentemente, organizadamente, mandou para essa Casa de Leis esse projeto para a gente votar. Porém, vale ressaltar a fala do vereador Jefinho de Balneário, que 4 milhões de reais dá para a gente construir uma unidade básica de saúde na Serra. Quantos bairros da nossa cidade ainda não têm unidade de saúde? E eu, com muita responsabilidade, vou votar não. Eu não iria votar, porque eu tenho um compromisso, eu teria que sair, porém eu fui hostilizado e não gosto disso. Voto não, vou ficar na casa, vou votar o regime de urgência, tá, conforme combinado, mas voto não no projeto, porque eu não aceito qualquer tipo de ameaças, tá bom? Que fique a dica para os vereadores presentes. Vamos conversar como homem, que a gente ganhou a eleição, a população vai pagar essa conta. Por que na nossa casa não tem suplementação? Porque é a gente que paga. Aqui é o povo, são 4 milhões de reais. Então, eu estou votando, o dedinho quem vai botar aqui é o Leandro, mas esse voto é da população serrana. Pode contar com o meu voto contrário. Concede a palavra, presidente. Discussão. Vereadora Rafaela Moraes. Eu inicio a minha fala dizendo que eu discordo 100% da forma com que foi administrado o orçamento da Câmara Municipal esse ano. Eu discordo 100% com a forma de contratação de várias empresas que prestam serviço aqui. Discordo 100% com alguns cargos ainda existentes. Mas eu não posso, por isso, punir o servidor. Aqueles que acordam 6 horas da manhã para ajudar a gente a empurrar o barco e a serra a caminhar. Eu não posso deixar essas pessoas sem salário, novembro, dezembro, para que o recurso que está aqui dê para finalizar o ano. O fato de eu discordar, e discordo mesmo, com desperdício de dinheiro público, não pode ser a razão de uma definição de voto que compromete o pagamento do salário de quem trabalha. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Quando a gente vota não num projeto como esse, a gente está dizendo para aquelas pessoas que estão ali fora, trabalhando todos os dias, que elas vão ficar sem receber. Assim como várias vezes o Estado do Espírito Santo, o governo do Estado já deixou virar ano com folha de servidor atrasado, inclusive minha mãe, funcionária de Estado, já ficou 3, 4 meses com salário atrasado. Assim como na Serra, em gestões muito anteriores, os prefeitos já deixaram o servidor do município sem receber. Nós vamos fazer isso também na Câmara? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para esse projeto aqui hoje.
a responsabilidade com o pagamento de quem está aqui fora agora, ó, trabalhando para a Serra. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que eu discordo com a forma com que isso chegou até aqui, mas a Câmara, nesses últimos 2 anos, começou a prestar serviços que não existiam lá atrás, tal como o PROCON, tal como a Procuradoria da Mulher, tal como a Libras. Vocês estão ouvindo aí, estão vendo ali, ó, tem uma moça agora sinalizando ali, isso tem um custo. Essas câmeras que agora divulgam o nosso plenário em tempo real, de vários ângulos diferentes, isso teve um custo. Os salários que foram aumentados, não só do vereador, mas do servidor, como uma forma geral, tinha salário, quando eu entrei aqui 4 anos atrás, no meu gabinete, tinha servidor que ganhava menos do que um salário mínimo. Isso é uma vergonha. Eu fiquei vereadora aqui, acho que 3 anos, com o menor cargo do meu gabinete, ganhando menos que um salário mínimo. Então, essas mudanças precisavam ser feitas. Agora, isso não justifica a irresponsabilidade de não ter dinheiro para terminar o ano. Mas também não pode culpar essas pessoas da irresponsabilidade de quem estava administrando esse recurso. E muito menos um presidente que assumiu há pouco mais de um mês. Então, por isso, presidente, eu entendo a necessidade desse projeto. Eu não posso transferir a responsabilidade de alguém para a culpa de quem está lá fora trabalhando, e contando com o seu Natal, e contando com o seu dinheiro, e contando com o seu trabalho. Vai mandar essas pessoas embora? Vai fazer o quê? A gente precisa pagar. E que bom que está vindo dinheiro para pagar. Porque nem todo mundo, assim como Vossa Excelência, vai ter um outro emprego, caso fique sem receber o salário da Câmara Municipal. Tem gente que vive disso aqui. E são essas pessoas que vão ser prejudicadas. Então, esse apelo que eu faço, embora eu discorde, repito, 100% com a forma com que isso chegou, é porque a gente não pode, a irresponsabilidade de quem estava responsável por isso, cair agora num prejuízo de quem não tem nada a ver com isso. Porque essas pessoas que estão aqui fora, elas são todas inocentes. Elas só estão trabalhando. E elas precisam receber. Discussão, presidente. Em votação. Presidente, nós pedimos discussão. Discussão, presidente. Se Vossa Excelência não dá o direito de discussão, não. Você botou depois que pediu. Presidente, a gente pediu discussão, Você tem que presidente. pedir, só tem que dar o direito da gente discutir aqui. Nós ouvimos aqui, a discussão todinha foi ouvido. Vossa Excelência tem que respeitar o direito aqui. Ela falou mais do que do limite. Presidente, queria justificar o voto aqui. Eu votei errado aqui, eu votei não. No regime de urgência, meu voto é sim, tá? Pode trocar? Oi? Vota não agora, no próximo. Orientação do... Senhor presidente, 12 votos sim, 3 votos contrários, nenhuma abstenção. Justificativa, presidente. Requerimento de urgência especial aprovado. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Agite Dias. Presidente, a gente entende aqui os ânimos exaltados, ouvi atentamente a vereadora Rafaela, como ela disse que eu tenho outro emprego e que tem pessoas que dependem disso. Mas, vereadora, como eu falei aqui, eu acabei de tomar uma multa de R$118 mil. Isso aí daria meu salário do ano todo, eu acho que de vereador, se fosse trazer para líquido. E nós não podemos colocar a culpa no povo, o dinheiro do contribuinte, por uma má gestão dessa casa. Nós não podemos. Essa que é a minha discussão aqui, esse é meu ponto de vista. Eu respeito a opinião de cada um aqui, respeito de verdade. Mas quem nos colocou nessa casa foi o contribuinte. Temos assessores? Temos. Eles têm que receber? Têm que receber.
Mas os nossos eleitores não podem, o contribuinte não pode pagar por isso. E eu fiz uma sugestão, vamos abrir mão do nosso salário, a gente ganha 18 mil reais, gente. Mas já é uma economia de 400 mil reais no mês. Em 2 meses dá 800 mil. Algum vereador que vai morrer se ficar sem o salário do mês? Pelo amor de Deus. Não é hipocrisia não, vereador. Não é hipocrisia não. A grande questão aqui é o seguinte, houve uma má gestão do dinheiro público com essa casa e agora estão pedindo 4 milhões. Vira para o seu eleitor e fala isso para ele, ver se ele vai concordar. Eu duvido, eu banco essa aposta. Vira agora para o seu eleitor e pergunta o que ele acha disso. Mas não vão fazer, é lógico. Parece que tem gente que está desconecta da realidade. Tem gente lá fora ganhando um salário mínimo, pegando um ônibus agora, preocupado em pagar um aluguel. E a gente votando aqui 4 milhões por conta de uma má gestão que foi esse ano aqui da casa. Essa que é a verdade. Discussão, presidente. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Jefinho de Balneário. Primeiro, eu queria dizer que a gente está dentro de um parlamento, onde todo mundo aqui tem o mesmo poder de voto. E as pessoas têm que ter o mesmo poder de debater. A gente tem que ter o respeito nesta casa. Então, eu digo para vocês, hoje nós temos aqui um monte de Fit Uno ali na garagem, ali parado. Um monte de Fit Uno lá parado. Um custo elevado, que não serve para a gente, não serve. Porque o vereador precisa sair de manhã e chegar de noite e não precisa, e o Fit Uno não atende. Todos os vereadores sabem aqui que não atende. Mas a Câmara está lá bancando o custo daquilo lá. Por que não corta aquilo lá? Por que não corta nos contratos desta casa? Para dar o dinheiro no final do ano para fechar as contas, para pagar as contas. Pega essas empresas aí, que já ganharam muito, suspende por 2 meses o contrato deles, para poder fechar as contas. Agora, tirar do povo, tirar de quem mais sofre, quem está passando necessidade, quem às vezes não tem dinheiro para pagar o seu IPTU, que não tem o dinheiro para pagar uma botija de gás, para comprar na sua casa. Aí eu digo para você, né, olha aí a hipocrisia de vereador, defender o salário que vai ficar sem receber. Que hipocrisia que defender o salário que vai ficar sem receber. E o povo aí na rua sofrendo. Eu acho realmente que não anda na cidade, não conhece a serra, não sabe o que é a serra, não sabe o que o povo vive no dia a dia. Então, fica aí o meu repúdio a essa votação. Presidente, justificativa de voto. Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Presidente, gostaria aqui de deixar claro que eu sou totalmente defensor de economizar o dinheiro público. Todavia, a casa passa por um momento peculiar. Temos na presidência um presidente interino que assumiu há pouco tempo e que carrega sobre si essa responsabilidade. Se alguém errou nas contas públicas, que responda. Quem não concorda, que acione o Ministério Público para investigar. Mas o que fazer com esse monte de trabalhador que no fim de ano precisa do seu pagamento? Se fosse para comprar carro, se fosse para reformar a sala, o meu gabinete, eu seria contra. Mas nós estamos falando de pais de família que trabalharam o ano todo e esperam o seu pagamento. A gente não pode aqui politizar isso e jogar para a galera. Porque quem ouve dessa forma acha que o dinheiro vai ser desperdiçado de qualquer maneira, e a vereadora deixou claro que é para a folha de pagamento. Os cortes que o vereador acabou de citar precisam ser feitos pela presidência a partir de agora, porque o problema é agora. Não adianta, não dá tempo de cortar nada, a não ser que a gente assuma a responsabilidade de aceitar que um monte de pai de família trabalhador vai ficar sem pagamento. Então, eu gostaria de deixar claro que o meu voto foi favorável. Sim, sou favorável a economizar. Presidente, fica o meu pedido aqui, a partir de agora que haja economia, para daqui a 1 ano a gente não ter que passar por esse tipo de situação e ter que depender da prefeitura para suplementação. Mas eu entendo que o senhor não é culpado, o senhor assumiu agora. Quem desperdiçou, que responda. Justificativa de voto, presidente. Justificativa, vereador André Duarte. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse plenário. Boa tarde à galeria e os demais que nos assistem nos canais de transmissão. Eu quero justificar o meu voto, presidente, levando em consideração a sua atual gestão no momento. São apenas 45 dias que o senhor está como presidente interino desta casa.
Entendo que todas as nossas ações aqui precisam ter muita responsabilidade e parabenizo a vereadora Rafaela, que está aqui sempre nos esclarecendo, trazendo entendimento de muitas causas, muitos projetos que, às vezes, a gente falta um pouco de entendimento e, quando a gente escuta um esclarecimento acerca do projeto, abre um pouco a visão e o entendimento de alguns vereadores desta casa. Então, parabéns, Rafaela, pela atuação. E é importante ressaltar que as famílias não podem ser penalizadas. Nós somos vereadores, estamos aqui para fazer o nosso papel de fiscalizador, sim, mas, volto a dizer, essa fiscalização ela não pode ser apenas naquilo que nos é conveniente. Precisa ser uma fiscalização verdadeira no decorrer de todo o ano. E o presidente acabou de assumir. Não podemos também ser injusto. Eu penso que a fala é injusta e irresponsável eu querer penalizar o presidente em exercício, o William Miranda, que assumiu essa responsabilidade e corre um sério risco de responder por improbidade administrativa. Então, assim, o que a gente precisa é ter responsabilidade. E o nosso compromisso é com o povo serrano, o nosso compromisso também é com os funcionários que fazem esta casa também funcionar o tempo todo. Então, assim, quero deixar registrado aqui que a nossa votação hoje é com muita responsabilidade, não deixando, presidente William, de que o presidente, que supostamente fosse o culpado dos gastos, que o ano que vem a gente possa, todo mundo, andar de acordo com o nosso papel de fiscalizador e andar sempre fiscalizando, de fato, o que acontece dentro dessa casa. Porque não adianta a gente pegar um ponto só para penalizar o presidente e o restante deixar passar. Então, assim, a gente precisa se posicionar como verdadeiros legisladores da casa e fiscalizar, de fato, essa casa também. Muito obrigado, presidente. Justificativa. Justificativa de voto. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Quero agradecer a Andréia aí pela sua fala, vereadora Andréia, e é exatamente nessa linha que eu estou falando aqui. A gente, enquanto vereador, abrir mão do nosso salário, talvez não faça para o nosso orçamento familiar. A senhora tem o seu marido, que tem o salário dele, eu tenho o meu, que está lá agora trabalhando, que não é servidor público, que não é cargo eletivo. Então, graças a Deus, eu não teria uma preocupação de abrir mão do meu salário. Mas eu trabalho, então é justo que eu tenha o meu salário porque eu trabalho. Mas não porque isso é essencial para a minha família. Mas tem gente que limpa o banheiro aqui da Câmara da Serra que precisa do salário. Não só para si, como para sustentar filho. Tem muita mãe solo trabalhando aqui fora, fazendo café, limpando o chão, que precisa do salário. E a gente não pode deixar essas pessoas, a empresa sem pagar e automaticamente a pessoa sem receber. Mas eu quero aproveitar esses 2 minutos, presidente, para te fazer um pedido. E eu vou te fazer um pedido, e é um pedido e uma cobrança. Vossa Excelência precisa, para o próximo ano, rever os contratos da Câmara Municipal da Serra. Alguns contratos precisam ser licitados novamente para reduzir custo. E alguns precisam ser encerrados. E falando agora para a população que está nos assistindo, nós estaremos aqui para cobrar. A casa precisa de uma reforma administrativa. Tem coisa que não precisa mais existir. A população precisa ter outra visão da Câmara da Serra. Nós precisamos recuperar a imagem da Câmara da Serra. E está na sua mão, presidente. Justifico o meu voto que votei sim por esse motivo e justifico o meu pedido para o próximo ano. Justificativa, presidente. Justificativa, vereador Cabo Rodrigues. Para finalizar a minha fala aqui, eu me direciono aqui ao meu amigo, agente Dias, agente de segurança pública como eu, que tem meu total respeito. A gente já tinha meu respeito antes do mandato e continua tendo, mas eu penso que
Não dá para chegar aqui e medir todo mundo com a mesma régua, porque cada um tem uma situação individual. Eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma em dizer que moro de aluguel até hoje. Tenho 2 crianças pequenas, João e Alana, que nesse momento estão em casa, e chegar aqui tendo 2 empregos e falar assim, eu abro mão do meu emprego para fazer economia. Eu penso assim, que esse tipo de argumento para jogar a população contra a gente é um argumento covarde. Dias. Me desculpa a sinceridade, eu penso que não é por aí. Se você falasse assim, eu abro mão do meu salário da guarda e do salário de vereador, tudo bem, eu entender que era uma coisa sincera. Mas só abrir mão do salário de vereador e continuar recebendo da guarda mais de R$10.000, não é todo mundo que tem essa realidade aqui, não. Eu não tenho essa realidade. Eu não pude me dar ao direito de ser policial militar na ativa e vereador na ativa, não. Infelizmente, a polícia militar não me dá essa regalia. Então, assim, eu penso, sabe por quê? Porque senão daqui para frente vai começar a usar esse argumento. Todo mundo abre mão do salário. Pô, não é assim, não. É com esse salário aqui que eu coloco comida na minha casa. É com esse salário aqui que eu pago as minhas contas e sustento a minha família. Requerimento de urgência especial, número 26/2025, de autoria da mesa diretora. Por meio desta, requeremos, na forma do artigo 166 do Regimento Interno, a aprovação do regime de urgência especial para o projeto de lei número 868/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual do Exercício 2025, com o objetivo de alocar recurso no quadro de detalhamento de despesa do órgão 270000, Unidade Orçamentária 270100, Fundo em Repartição da Previdência. Requerimento de urgência especial número 26/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 14 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Requerimento de urgência especial aprovado. Senhor presidente, encerrado a ordem do dia. Expediente do dia. Encerrado o expediente, passo ao secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 979/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual do Exercício 2025, com o objetivo de suplementar o quadro de detalhamento de despesa do órgão 010000, Câmara Municipal da Sé, do órgão 270000, Fundo em Repartição da Previdência. Projeto de lei 979/2025, em discussão. Discussão, presidente. Discussão, presidente. Discussão, o vereador Agente Dias. Presidente, como mantendo a coerência do meu voto e do meu mandato desse ano, assim como eu votei não no regime de urgência, irei votar também não no projeto. Aproveitando aqui para esclarecer, o fato de eu sugerir de nós, vereadores, abrirmos mão do nosso salário, que se é para economizar e estancar uma ferida que já está aberta, já vamos estancar de imediato. Semana passada aqui, falaram em economizar R$ 1.500 por causa de um veto do prefeito, acabou aí a casa ficando de joelhos perante o executivo.
Agora, por mais que Vossa Excelência não fosse o presidente no começo do mandato, me desculpa, dois integrantes da mesa diretora ainda estão aí. Por que não foi visto, nova vereadora Rafaela, durante esse ano todo, que iríamos chegar a esse ponto e ter que pedir 4 milhões de reais? E respondendo ao meu amigo Cabo Rodrigues, eu evito, senhores, às vezes trazer minha vida da Guarda Municipal aqui, porque, novamente, nós não estamos pedindo suplemento para pagar salário de Guarda Municipal. Nós estamos pedindo suplemento para pagar, até então que me falaram aqui, custear a despesa da casa e pagar salário dessa casa. Não tem nada a ver com a Guarda Municipal. Eu não ganho 10 mil reais na Guarda Municipal, é só abrir o portal de transparência. Se meu salário líquido for lá, que é público, ele vem R$ 5.500 mais ou menos, porque eu não faço escala especial. Eu não faço. Eu levo uma vida simples. Eu acabei de tomar uma multa de novo de R$ 118 mil. Eu acho que nenhum vereador nessa casa tomou uma multa nessa proporção. Mas eu tomei. E eu estou aqui propondo uma alternativa de economia. Agora, se cada um tem uma realidade, cada um tem que pagar suas contas, se cada um gastou 1 milhão na sua campanha e está devendo agora, tem que ficar pagando, isso aí, ó, só lamento. Eu abri meu celular e pedi meus votos na rede social e fui eleito. Cada um sabe o peso do seu mandato. Cada um sabe da sua postura nessa casa. Agora, de novo, eu convido alguns vereadores que estão incomodados com essa pauta aqui, com a minha fala, vira para o seu eleitor, converse com o seu eleitor, gente. Pergunta o que ele acha disso. Convido os colegas aqui, que eu não vou citar nomes para ser antiético, que eu ouvi dizer que eu estou sendo hipócrita aqui. Vai lá, abre a rede social, ou conversa pessoalmente, visita. Eu duvido, senhores, que eles irão aceitar isso com bons olhos. Eu devo satisfação aos meus eleitores, eles me colocaram aqui, e eu não vou pagar, não vou colocar meu capital político, porque houve uma má gestão dessa casa. Infelizmente, se os senhores ficam chateados com a minha fala, ou porque eu tenho outro emprego, ou porque eu acho que eu tenho uma vida fácil, eu não tenho, senhores. Não tenho. Eu sofro aqui uma perseguição política de 1 ano, sustentando o meu posicionamento, e vou sustentar os 4 anos. Da mesma forma que Vidigal não olhou para Muribeca e não achou que o Muribeca seria um rival 28, continue me deixando dessa forma, que em breve vocês verão quem serão agentes Dias na cidade. Quem serão agentes Dias na cidade? Tudo que eu venho fazendo aqui, com a minha postura, só mais 30 segundos, presidente, vem seguindo uma coerência. E por mais que lá na frente eu venha quebrar minha cara, eu sairei daqui com a minha cabeça erguida. Justificativa, vereador Stefano Andrade. Boa noite a todos os vereadores. Presidente William, eu queria iniciar essa sessão elogiando o vereador Rodrigo Caldeira. As suas gestões você passou aqui na Câmara. Fui vereador, confesso que uma presença mais ativa quando o senhor era presidente. O senhor se recorda muito bem disso. E tudo que o senhor disse aqui é verdade. Tudo que o senhor disse aqui é verdade. E o senhor sabe o tanto que ainda o senhor é perseguido, mesmo diante de tanta responsabilidade e compromisso que o senhor teve nessa casa de leis. E, vereadores, quando chega ao final do ano e essa casa faz um pedido de suplementação, a responsabilidade não é só da mesa diretora, não. Eu me envergonho e também digo que errei, porque não agimos quando deveríamos ter agido. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Alguns a gente percebe que não agiram para chegar nesse momento e terem discurso para fazer. Que não estão preocupados em resolver o problema. Quando chega essa casa pedindo suplementação aqui, não é o vereador A, B ou C. São todos os vereadores dessa casa que não agiram durante os meses do ano e chegou nesse ponto. Vocês perceberam que eu fui o último a chegar aqui hoje. Porque chamei o presidente William para conversar lá. Falei, presidente, não concordo com o projeto do senhor. Estou indo para o plenário para votar contra. Mas o que podemos fazer para o ano que vem, esse dinheiro que veio aqui suplementado, a gente poder fazer cortes e devolver o que esse ano estamos errando para a população serrana. E eu não quero, não, presidente, somente no valor da suplementação, não. A gente precisa fazer mais. E para isso, presidente William,
O senhor tem o meu compromisso de janeiro a dezembro. Eu quero ver todas as contas dessa Câmara a partir desse mês. E não falo aqui hoje somente como líder de governo para a base, não. Todos os vereadores precisam ter essa responsabilidade a partir de agora. Se não tiveram, todos nós erramos. Todos nós erramos. E o que a gente precisa fazer hoje é votar a suplementação e trabalhar para cortar custos e entregar à população da Serra não só mais resultados, mas também economia. Então, aqueles vereadores que ainda estão com dúvida, a suplementação é um ato administrativo, 30 segundos, presidente, que a gente precisa passar, mesmo de cabeça baixa, todos aqui hoje. Porque todos agiram errado durante todo o ano, inclusive eu. E não agi, presidente, para vir fazer discurso aqui hoje, não. Minha esposa trabalha no setor privado e ganha menos de R$2.000 por mês. Se precisar dar o meu salário, eu não vou vir aqui de microfone jogar confete, não. Eu vou lá no protocolo e protocolo. Porque se eu quero falar para as redes sociais, eu vou lá e protocolo, abrindo mão do meu salário e boto nas minhas redes sociais. E aqueles vereadores que aqui estão com dúvida, a gente precisa superar, não só porque também dentro do bojo desse projeto a gente tem um projeto de iniciativa do Executivo importante para a cidade, então a gente vai precisar passar por esse ato administrativo. E a partir do ano que vem, levantarmos a cabeça, debruçar sobre as contas da Câmara e entregar um resultado melhor à população. Então, humildemente, olhando no olho de cada colega meu da base, pedir que agimos com responsabilidade, sem impulso, sem querer votar para prejudicar A ou B. De cabeça baixa, todos aqui tenho certeza que vão votar de forma envergonhada, porque não é o que queríamos estar aqui fazendo. Em discussão, presidente. Era como o vereador Rodrigo Caldeira fazia, é como a ex-presidenta fez aqui, devolvendo dinheiro ao Executivo. Mas assim agimos errados e não podemos fazer. Então, administrativamente, precisamos fazer a suplementação e ser mais fiscalizadores nos próximos meses. Muito obrigado, presidente. Discussão, presidente, que pedi. Discussão, vereador Jefinho de Balneário. Presidente, primeiro eu quero dizer para o companheiro Stefano que a responsabilidade não é minha, não. Você tem que saber quem você botou sentado na cadeira de presidente. A responsabilidade é sua. Pega lá e olha lá, volta lá no playback e olha que o voto do Jefinho não teve, não. Então a responsabilidade é sua, vereador. Não vem me culpar por responsabilidade que não é minha, não. Pode ter certeza disso. Tá? Não vem aqui querer me culpar por aquilo que eu não fiz. Tá? Culpa pelo que você fez. Você votou favorável e agora assume a sua responsabilidade, como você assumiu aqui que é culpado. Então, realmente, você está com razão, Vossa Excelência. E vou votar contra o projeto. Deveria ter vindo separado. Não veio, como eu disse lá atrás. Eu acho que deveria vir separado. Gestão não pode mandar projeto junto para que o vereador se sente pressionado a votar, porque é parceiro da gestão. Em relação a esse, eu não estou me sentindo pressionado, porque meu posicionamento, eu fui bem claro, se vier junto eu não voto, entendeu? Não voto, sou contra, e vou votar contra, porque eu entendo que não é justo para a população da nossa cidade pagar essa conta. Eu venho de família pobre, minha mãe pobre, tinha época na prefeitura que não tinha nem dinheiro para pagar os funcionários da prefeitura. Minha mãe aguentou 8 meses para receber o salário, nós quase passamos fome. Mas ninguém pagou a conta, conforme estão botando aqui, para as pessoas simples como a minha mãe, pagar essa conta na cidade da Serra. Eu sei que, nesse momento, tem muita gente precisando de apoio, precisando de ajuda, nesse momento. O município, esses dias aí atrás, uma casa pegou fogo na grande cidade continental, pegou fogo, a mulher perdeu tudo. E eu não vejo ninguém, encaminhamento nenhum, desta casa, que levou lá, pelo menos, para reconstruir a casa dessa mulher, para devolver, porque perdeu tudo. E, justamente, com tão pouco, a gente poderia ter restaurado aquela casa e devolvido o sonho daquela família.
Mas Deus me colocou naquele lugar e me levantou, que eu fiz o vídeo, pedi uns parceiros, e graças ao nosso bom Deus, a Casa da Mulher está sendo reerguida pela mão de homens e mulheres que sabem o que é o sonho de perder sua casa. Agora, quem nunca passou, nunca vai saber o que eu estou falando. Não adianta, às vezes, você não vai compreender e não vai entender. Você nunca passou fome, nunca passou sede, nunca faltou um dinheiro para comprar um pão na sua casa. Mas não tem problema, não. Deus escolhe os que têm força, os que já sofreram muito nessa vida. Ele coloca diante para sentar nessa cadeira, porque eu sei o que é necessidade, sei o que é fome, sei o que é sede e sei o que é vergonha na cara. Em votação. Senhor presidente, 9 votos sim, 5 votos contrário, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Justificativa de voto. Senhor Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa, vereador, professor Renato Ribeiro. Senhor presidente, boa noite a todos dessa casa. O meu boa noite especial vai para os servidores da casa, porque quando votamos nesse projeto, pensamos nos servidores dessa casa. Quando votamos a reforma administrativa dessa casa, para aumentar o salário dos servidores, porque tínhamos aqui, nobre vereadora Rafaela, servidores que ganhavam menos de um salário mínimo. Eu não estava nessa casa, mas lembro que tinha servidores aqui que ganhavam menos de um salário mínimo e havia, por conta da lei, da legislação, arredondava-se esse salário para que ele saísse e recebesse o salário mínimo. Nós aprovamos aqui nessa casa a reforma administrativa, que, querendo ou não, gerou impacto também para essa casa, pois os salários dos servidores foram aumentados. Não de forma exorbitante, mas porque os servidores dessa casa mereciam ganhar um salário melhor. Foi aumentado o salário dos servidores. Lembro também que, a partir do mês de março, nobre vereadora Rafaela e nobre presidente William Miranda, essa casa assumiu o pagamento dos servidores inativos. O que antes era de responsabilidade do IPS, da Prefeitura da Serra, passou a ser de responsabilidade da Prefeitura, da Câmara, perdão. Ou seja, aqueles servidores inativos que geram um custo, salvo engano, aproximadamente de R$1 milhão, passaram a ser de responsabilidade dessa casa. Um valor que não estava previsto. Não era de previsão. A legislação passou a colocar que todas as câmaras assumissem a responsabilidade pelos seus servidores inativos. E não foi diferente na Câmara da Serra, e isso representa algo em torno de R$1 milhão a mais que a Câmara passou a ser responsável, o que era de responsabilidade do município. Então, são custos, eu estou colocando custos, responsabilidades que foram adquiridas ao longo desse ano. É claro que todos nós aqui estamos preocupados com a situação da nossa população. É claro que queremos novas unidades de saúde, novas escolas sendo implantadas e construídas na nossa cidade. É claro, mas não podemos ser irresponsáveis em nossas falas. E devemos respeitar o voto dos colegas, aqueles que votaram contrários, aqueles que não se sentiram à vontade para votar favoráveis e aqueles que fugiram também da sessão. Aqueles que fugiram da sessão para não votar nem sim nem não. Para não se colocar
não se colocar numa situação de saia justa nem com a oposição e nem com a situação. Nós temos também esses vereadores. Eu peço mais um minuto, ó, presidente. Mais um minuto para encerrar minha fala. Então, estamos aqui, nós estamos sempre ouvindo os anseios da população, estamos preocupados com a população da Serra, mas temos uma medida urgente que deve ser tomada nessa casa para o pagamento dos servidores da Câmara da Serra e não podemos ter a irresponsabilidade de pensar que eles também são pais de família e precisam honrar com seus compromissos no final do ano. Obrigado, não, presidente. Justificativo. Justificativa, vereador Stefano Andrade. Só, presidente, agradecer a base que votou e a gente aprovou o regime de urgência, tanto a base da prefeitura quanto a base dessa Câmara, e dizer ao vereador Jefinho que a responsabilidade que temos aqui nessa casa, ela é solidária para todos os vereadores. Então, o que bate em um, bate em todos. Mas a resposta do meu mandato e quanto do mandato dele, todo mundo vai ver em breve aí, porque a justiça não falha. E até o final desse mandato, a gente vai comparar o mandato do vereador Jefinho e o mandato do vereador Stefano. A justiça não falha. Senhor presidente, justificativo. Justificativa, vereador Paulinho Churrasquinho. Senhor presidente, já sabendo que possivelmente pode ter os cortes e algumas publicações, eu quero aqui justificar o meu voto. Senhor presidente, eu sei que alguns têm mais preocupação de aparecer, de divulgar, e não tem nada errado nisso. Não vejo nada errado nisso. Mas eu não sou oportunista. Registre essa palavra, eu não sou oportunista. Eu não posso, nesse momento, mirar em alguém para acertar em quem não tem nada com isso. Os servidores dessa casa. É claro que todos nós que aqui estamos, queríamos estar discutindo aqui, eu tenho certeza, nobre presidente, que o senhor queria estar discutindo quanto nós íamos devolver. É claro, eu não tenho dúvida disso. Mas, se há necessário, nós estávamos fazendo a suplementação pensando nas famílias que aqui trabalham. E aí eu não posso ser oportunista, usar esse momento para justificar uma ação impensada e irresponsável, votando para não suplementar, para que essas famílias, para que esses servidores fiquem sem salário, no momento mais difícil, no momento que todos esperam o seu salário para dar à sua criança um presente, para fazer uma ceia de Natal, para comprar uma roupa melhor para o seu filho ou para a sua filha, para se planejar para o ano que vem, para pagar um plano de saúde, quem sabe. Então eu não posso ser, nobre vereador Sérgio Peixoto, oportunista. Eu preciso, é claro, senhor presidente, o compromisso é nosso. Nós precisamos se unir para que o ano que vem se haja economia, para que se haja planejamento, para que a gente reduza os gastos dessa casa. Mas, nesse momento, se faz necessário, nós temos coerência e responsabilidade, votando não aquilo que queríamos. Queríamos estar aqui votando uma devolução de milhões para a saúde, para a educação, mas hoje nós estamos discutindo aqui o salário de pessoas que trabalham nessa casa, que espera o seu futuro, que espera lá na frente poder cumprir com os seus compromissos. E aí, senhor presidente, por isso eu votei sim, com muita consciência, com muita responsabilidade e com muito compromisso com as famílias da nossa cidade. Parabenizar os nobres colegas que, claro, com dificuldade, pensaram muito, mas votaram com a sua consciência, pensando no próximo, pensando nas famílias, pensando no servidor. E é assim que eu fiz a minha escolha aqui, dura, pensando no futuro dessas pessoas e no bem-estar das nossas famílias. Muito obrigado. Justificativa, presidente. Vereador, para sentar nessa cadeira aqui, tem que ter coragem,
hombridade, empatia, responsabilidade. Para sentar nessa cadeira aí é a mesma coisa. Quando o senhor vota contra o regime de urgência, contra um projeto desse, e vem aqui falar que eu abro mão do meu salário, o senhor poderia deixar a hipocrisia de lado e fazer o seguinte: a partir de amanhã, eu estou exonerando o meu gabinete, porque o senhor em nenhum momento pensou nos servidores dessa casa. Quando o senhor votou contra esse projeto, você não pensou nas pessoas que o final de ano se programou para ter um final de ano decente, para receber o seu 13º, o seu salário. Então, olha lá para o seu assessor amanhã e fala assim: se amanhã vocês não receberem o seu salário, eu não estou nem aí para vocês. Eu estou preocupada com o meu mandato. É isso que o senhor fez. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Eu quero parabenizar todos os vereadores que tiveram coragem de fazer o que precisava ser feito num dia como hoje. E quero também parabenizar e registrar também a minha fala em relação ao presidente Rodrigo Caldeira, que também foi presidente dessa casa, e que, de forma muito responsável, devolveu o recurso público para o município durante as suas gestões. É isso que se espera de um presidente. E é isso, presidente, que nós esperamos de Vossa Excelência no ano que vem. Que a gente possa, nessa mesma data, estarmos aqui reunidos, verificando quanto sobrou do que a gente economizou juntos, com todos participando dessa economia, e para onde nós vamos remanejar esse valor, apontando saúde, educação, bem-estar animal, para onde nós vamos mandar esse recurso que vai sobrar. E eu tenho fé em Deus que nós vamos dar a volta por cima. Que a Câmara da Serra vai, sim, fazer história positiva com o trabalho de todos os vereadores que têm coragem de fazer o que precisa ser feito. Justificativa, presidente. Justificativa. Justificativa, vereador Agente Dias. Presidente, com muito respeito, vou responder Vossa Excelência, porque eu não tenho receio de intimidação, não tenho medo nem do prefeito, eu não vou ter medo do presidente dessa casa. Meus assessores, eles não vão pagar, eles não podem pagar por uma má gestão da mesa diretora, a qual eu não votei. Eu não votei. Eu não votei na mesa diretora. Meu voto está registrado no começo do ano. Eu não votei no aumento do salário na reforma administrativa dessa casa. Eu tenho muita coerência, presidente, do que eu faço. Eu já disse, o meu mandato, ele é leve, ele é pró-povo. Meus eleitores estão aqui, ó, nesse momento agora, me escutando. Não meia dúzia de assessores lá da prefeitura para fazer média com o prefeito, não. Eles estão nesse momento agora, lá no Transcol, indo para casa, esperando a minha fala de hoje à noite. Então, presidente, não me intimida. Outros colegas aqui até fiquei surpreso que votaram não, mas eu acho que Vossa Excelência só preferiu se dirigir a mim, mas dizer que eu respeito Vossa Excelência, como sempre respeitei, mas não me intimida, presidente. Não me intimida. Essas falas aqui irão para a rede social, porque precisamos dar visibilidade ao que foi dito nessa casa. A fala da vereadora Rafaela, do Paulinho, do Stefano, todas as falas, porque o povo tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver, o Paulinho mesmo fez um corte essa semana e colocou lá na rede social dele. É isso, Paulinho, que tem que ser feito. Exatamente isso. Agora, eu disse que quando eu chegasse nessa casa, algumas coisas não ficariam só nessa tribuna, nessa Câmara, nessas gravações, eu disse. E eu vou cumprir. De novo, se em 2028 eu não vou voltar aqui e ser reeleito, porque metade dessa casa não será reeleita, sairei com a minha cabeça erguida, presidente. Então, novamente, respeito Vossa Excelência, mas eu não me sentirei intimidado por mesa diretora, por corregedoria ou por qualquer vereador dessa casa. Justificativo de voto. Justificativa, vereador Rodrigo Caldeira. Obrigado, presidente, mais uma vez. Eu não tinha dúvida do meu voto. Meu voto é um voto coerente, votei não, por ter passado e saber o que eu estou fazendo. Ouvi falar aqui de base, não base, sou base e votei contrário. Não votei contrário ao projeto do prefeito, votei contrário à suplementação. Penso que algumas falas, teve aqui, algumas falas, falando de tomar conta, administração. Não, a casa é administrada pelo presidente. Ele que tem que cortar na carne e se sentir que está faltando de recurso, corta, diminui gasto com as empresas. Eu peguei um contrato, a presidência, também no tampão. E eu vi que não tinha recurso para pagar. E cortei na carne.
Então eu votei com muita coerência. Presidente, não estou falando de Vossa Excelência. Tá? Não estou fazendo, às vezes faltou administrativamente alguém para te falar, faz isso, tá? Porque você é formado em direito. Administrar é totalmente diferente. Administrar uma casa caiu no seu colo. Tá? Eu tinha pessoas naquele momento. Mas tem que cortar na carne. Então, não foi cortado. Então, é muito tranquilo eu falar que eu votei contrário. Votei e voto. Não vou votar projeto do prefeito. Só se eu sentir que é projeto ruim para a cidade, meu prefeito não manda projeto ruim para a cidade. E, mais uma vez, ele fez o papel. Ah, está falando aqui que famílias ficariam sem salário? Família... Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Eu não vi nada disso. Não foi conversado. Não foi conversado, não teve detalhamento aqui dos gastos. Como que eu vou saber o que é? O projeto chegou aqui em cima da hora para votar. Entende? Então, assim, eu votei não, votaria novamente com muita tranquilidade. Tenho certeza que daqui para frente vai se cortar na carne se precisar. Mas teve 2 suplementações nessa casa. Está indo para 62 milhões, quase o dobro do meu último ano, que foi há 3 anos atrás. Então isso é uma vergonha para a cidade da Serra. Projeto de lei número 868/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a lei número 6.124, de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual do Exercício 2025, com o objetivo de alocar recursos no quadro de detalhamento de despesa do órgão 2700000, unidade orçamentária de 270100, Fundo em Repartição da Previdência. Projeto de Lei 561/2025. Projeto de Lei 868/2025, em discussão, em votação. Está com o projeto aí, o de hoje? Está escrito vencimentos e salários, Caldeira, dentro da planilha do projeto. Está escrito vencimentos e salários. Pode ler. É exclusivamente para pagamento de salário. Senhor presidente, 12 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto de lei... Presidente, pela ordem, questão de ordem, na verdade, eu gostaria de pedir a prorrogação da sessão. É regimental, vereador. Projeto de lei número 561/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Institui o projeto Cão e Gato Comunitário, bem como da outras providências a serem seguidas que visem a proteção desses animais. Projeto de Lei 561/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 12 votos, 12 é um número muito bonito, 12 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto de lei número 930/2025, de autoria do vereador Pequeno do Gás. Declara de utilidade pública a associação Igreja Assembleia de Deus, Missão para Todos e da outra providência. Projeto de Lei 930/2025, em discussão, em votação.
Senhor presidente, 10 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Senhor presidente, encerrado a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, fica para a próxima sessão como orador, vereador Agente Dias. Encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.